Fala aí meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez o episódio 7 da temporada 13, O Feiticeiro Caveira. Quem narra o título do episódio é o Cole, e o episódio já se inicia lá, né, com a princesa Vanya preocupada com os ninjas. E ela até, né, questiona o dragãozinho de estimação dela chamado Chomp, o que ela deve fazer. Mas o Chomp só tá ali de boa, tem razão, é melhor relaxar, né? Os ninjas provavelmente dão conta do que tá acontecendo. E aí nós vemos que o Cole, né, ele tá pendurado num abismo por um galho. Então ele nota que ali embaixo tem um esqueleto de provavelmente algum aventureiro que morreu. E no cinto, né, na cintura desse esqueleto, tem um gancho de escalada. O Cole até tenta pegar, consegue, ele joga pra cima, começa a subir. Porém, o gancho se solta e o Cole começa a despencar, né? Ele acaba ficando preso em uma outra rocha lá. E aí, sem nenhuma volta, ele decide, né, pedir ajuda. Só que o que aparece não é nenhum dos ninjas, porque, como nós sabemos, eles foram separados quando fugiram lá do Feiticeiro Caveira, né? Cada um foi por uns túneis. O Jay, o Lloyd e a Nia foram junto com o Murt, lá pro Reino dos Mansis. O Kai e o Zane acabaram trombando com alguns Gekko e foram levados lá, né, pra parte dos Gekko. E o Cole, ele teve o azar de cair no abismo. Pois é. Ele pede ajuda, mas não é nenhum de seus amigos que aparece, e sim morcegos Dyer. Pois é. Então o Cole luta contra eles para não ser devorado, né? Ele, inclusive, um morcego o pega nas garras. Eu vou falar um pouco mais perto aqui do microfone, porque tá passando um carro de som na rua e eu não quero tomar strike, por favor. Eu não sei por que eles ficam passando tão alto assim. Mas, continuando. O Cole, ele vê, né, que não tem Vendstone em volta e consegue usar os poderes dele para controlar o ambiente, né? Fazendo assim com que ele seja solto por um dos morcegos Dyer. Porém, o local em que o Cole caiu é uma toca de aranha. E não é uma aranha pequena não, é uma aranha gigante. O Cole até tenta lutar contra ela, mas acaba aprisionado. E aí, né, quando tudo parece perdido, a Vanya aparece e começa a lutar contra a aranha. Só que não é o bastante. Então o Chomp do nada se transforma nesse dragão enorme, sem a Vanya perceber, né? E afugenta a aranha. O Cole até diz: Peraí, você viu o que seu dragão fez? Ela, o quê? Só que aí o Chomp já voltou ao normal, né? E ele: Seu dragão ficou maior. Ela: Não, não seja bobo. O Chomp, ele só ruge, né? Isso quando ele tá com raiva. Então eles decidem sair dali. Enquanto isso, lá nos jardins de Shintaro, o Mestre Wu tá admirando as flores, a paz, né? E ele queria que os ninjas estivessem ali. Então ele se depara com o Cole e a Vanya saindo das masmorras. E aí ele diz: Ué, mocinha, você não me prometeu que não ia voltar lá pra baixo? E ela diz: Bom, prometi? Olha, acho que eu não sou tão boa em seguir ordens, né? Mas enfim, o Mestre Wu fica impressionado com o Chomp e diz: Peraí, isso é um dragão Shintaro capa branca? Ela: Não, é só o Chomp, meu dragãozinho de estimação. Mas o Cole, sem rodeio nenhum, informa o Mestre Wu sobre o que está acontecendo lá embaixo, do Feiticeiro Caveira, dos Mansi e dos Gekko, como ele e os ninjas se separaram, né, sem querer. E eles decidem que tá na hora de contar pro Rei Vangelis tudo o que tá acontecendo, porque afinal de contas, se ele não souber de nada, o reino de Shintaro pode ser destruído. Então a princesa Vanya vai lá, né, junto com o Cole, o Mestre Wu, pra a sala do trono. Ela diz: Pai, eu tenho uma coisa muito importante pra dizer, é uma emergência. E aí o Vangelis dispensa os guardas, né, pergunta o que aconteceu. E eles falam lá sobre o Feiticeiro Caveira, sobre as masmorras. O Vangelis não fica chateado com a Vanya a princípio, ele fica triste porque ela desobedeceu, né? Pois ele tentou protegê-la, mas o Cole fica insistindo: Olha, é o seguinte, a sua filha me salvou lá embaixo. E tipo, tem uma operação secreta, tem um feiticeiro caveira lá com um crânio vermelho. E o Evangelis: Peraí, vermelho? Não era verde? E aí ele aperta um botão no trono dele e surge o crânio de Razador. Pois é. Então, eis que o Rei Vangelis se transforma no feiticeiro caveira. Quem esperava por esse plot twist, não é mesmo? Então sim, o Rei Vangelis era o tempo todo o feiticeiro caveira. A Vanya fica chocada com isso, né? O Cole e o Mestre Wu também. E perguntam por que ele fazer isso.
o porquê ele tá fazendo tudo isso, né? Eles, a perfeição vem com um custo. E esse custo é Vengiston. E o Vengiston vem das minas, né? O povo de Shintaro pode até não perceber, mas as suas vidas são pagas pela Vengiston. E acontece que eu encontrei uma cliente que está disposta a pagar bem caro pela Vengiston. E aí, né, sem querer ouvir mais discursos, o Cole e o Mestre Wu dizem que isso acaba agora. Começam a lutar contra o Feiticeiro Caveira, né, para tentar pegar o crânio de Rasador, para inutilizar os poderes dele. Mas não dá muito certo. O Chomp acaba desmaiado, o Cole e o Mestre Wu são jogados longe. O Vangelis, né, que é o Feiticeiro Caveira, ativa um botão que abre um alçapão. O Cole e o Wu começam a cair dentro desse buraco, né. E aí, a Vanya olha em volta, pega um par de asas de Shintaro, coloca nas costas e Vangelis, não faça isso, senão você não será mais minha filha, você não será mais nada pra mim. E aí a Vanya, né, ela olha pro pai, depois olha pro buraco onde o Cole e o Mestre Wu caíram e faz a escolha dela, né? Ela pula atrás deles. E assim se encerra o episódio. Caramba, gente, foi bem tenso, teve revelação, né? Mas é isso, vamos para as curiosidades bem rápidas do episódio mesmo. O remix lá do The Weekend Whip, né, que é o remix das Masmorras de Shintaro, retorna nesse episódio. Só que a parte cantada mesmo, porque antes só tava um instrumental, né? Voltou a parte cantada. E aí que tá. O Brad Schutt, né, que é o roteirista principal de Ninjago, falou que os outros roteiristas não decidiram se o Cole é daltônico ou não. Porque aí que tá, o Cole ele se referia ao crânio de Rasador como sendo vermelho, sendo que é verde. Ele não reconheceu as cores, né? Mas aí que tá. O Brad Schutt, embora não tenha sido decidido se o Cole é ou não daltônico, ele não ficaria surpreso se o Cole fosse daltônico. Então aí que tá, fica esse mistério, fica a interpretação de vocês, se o Cole é ou não daltônico. Esse é mais um dos vários episódios de Ninjago com o nome de personagem no título. Eu não vou citar os outros, pois eu já fiz isso durante as reviews de Prime Empire. Então vão lá e vão contando os episódios até aqui, porque eu não vou fazer isso de novo. Nesse episódio nós vemos, né, que a identidade do Rei Vangelis foi revelada como Feiticeiro Caveira. Mas nós já tivemos um foreshadowing disso antes. Mais especificamente nos episódios 2 e 3 dessa temporada, quando ele proibiu os ninjas de irem para a masmorra, dizendo que seria melhor não perturbar as coisas que tem lá embaixo, né? Isso ele estava se referindo a ele próprio como Feiticeiro Caveira e a operação de mineração de Vengiston dele, né? E aí que tá, gente. Se vocês acompanharam as duas últimas reviews, vocês sabem que eu tô fazendo uma contagem de episódios nas curiosidades. E para meio que dar uma encerrada temporária nisso, vamos para a próxima curiosidade. Esse é o 77º episódio em que os ninjas possuem um redesign. Ou seja, eles superaram os episódios originais, mais os episódios piloto. Como assim? Tipo, beleza, eles já tinham superado a quantidade de 74 episódios, em que eles tinham um design antigo. Mas isso era sem contar com os episódios piloto, que nós sabemos que são 4 episódios de 11 minutos. Mas em alguns lugares eles foram exibidos como 2 episódios de 22 minutos. Então nós podemos jogar nessa conta, né, como se fossem 76 episódios com os designs antigos. E esse sendo o 77º episódio com os designs novos, sim, eles agora estão há mais tempo com os designs novos do que os antigos. É basicamente isso. Embora ainda assim eles não tenham superado, né, o tempo de tela dos designs antigos. Porque Ninjago costumava ter episódios de 22 minutos e agora são apenas 11. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you